Já parou para pensar que o que mais te impede não é o medo de fracassar, mas sim o medo do sucesso? Sim, pode parecer absurdo, mas milhões de pessoas paralisam não porque têm medo de perder, mas porque temem o que acontecerá se realmente vencerem. O cérebro delas sussurra: e se eu conseguir e não souber lidar com isso? E se tudo mudar? E é nesse exato momento que a maioria das pessoas recua para o seu ponto de partida habitual. A verdade é que ninguém está realmente preso pelo mundo externo, mas sim por uma estrutura invisível dentro da sua própria mente. E essa estrutura é mais poderosa do que qualquer obstáculo físico. Descobri isso da maneira mais dolorosa, percebendo que o maior inimigo na minha vida era eu mesmo. Há algo dentro de você que controla silenciosamente suas ações, suas decisões e até onde você acredita que pode chegar. É como um sistema oculto, operando nas sombras da sua mente, influenciando cada escolha que você faz sem que você sequer perceba. Você pensa que está decidindo por livre e espontânea vontade, mas na realidade está apenas repetindo o que foi programado em você há muito tempo. Essa força não é visível, mas é muito real. É o conjunto de crenças, padrões emocionais e hábitos moldados pela sua infância, pelas pessoas com quem você cresceu e pelas experiências que marcaram seu passado. E a parte mais assustadora é que ela não precisa da sua permissão para agir. Ela simplesmente assume o controle. Pense em quantas vezes você prometeu mudar de vida, começar algo novo ou se libertar de um ciclo que estava te prejudicando e, de alguma forma, tudo permaneceu igual. Não é preguiça, não é falta de capacidade, é uma estrutura mental que foi instalada sem você perceber. E a parte mais cruel é que ela te convence de que está te protegendo. Ela sussurra: melhor não arriscar agora, você ainda não está pronto, talvez depois. E você acredita. E enquanto você acreditar, ela te mantém exatamente onde você está. A mente subconsciente é como um piloto automático. É responsável por cerca de 95% de tudo o que você faz, todos os dias. Imagine um avião voando em uma rota programada. O piloto automático não pensa, não questiona. Ele simplesmente segue o plano de voo. Agora, imagine que esse plano foi definido anos atrás, por pessoas que talvez nunca realmente acreditaram no seu potencial. Pais, professores, amigos, a sociedade, todos deixaram vestígios de suas crenças dentro de você. E sem perceber, você começou a viver de acordo com essas crenças. Se te disseram que dinheiro é difícil de conseguir, você cresceu confirmando isso. Se te disseram que o sucesso é para poucos, você inconscientemente faz de tudo para permanecer entre os muitos. Foi isso que percebi quando li pela primeira vez. Pense e enriqueça. Eu era um homem com pouca instrução, sem direção, e pensava que a vida que eu tinha era tudo o que eu merecia. Trabalhava duro, mas não prosperava. Via pessoas prosperando e pensava que elas tinham sorte, ou talento, ou conexões. Tudo, menos algo que eu também pudesse possuir. Foi nesse momento que entendi. A diferença não está no que as pessoas fazem, mas no que elas acreditam ser possível. O subconsciente não consegue distinguir entre o que é real e o que é imaginado. Ele apenas reage ao que você o alimenta. Se você constantemente pensa em problemas, ele cria mais situações que confirmam esses pensamentos. Se você foca nas possibilidades, ele começa a buscar maneiras de alcançá-las. E é aqui que está o ponto de virada. Você pode reprogramar essa força invisível, mas precisa começar reconhecendo que ela existe. Porque enquanto você acreditar que os obstáculos estão fora de você, continuará tentando resolver o que está dentro com soluções externas, trocando de emprego, de parceiros, de cidades, mas carregando os mesmos padrões para onde quer que vá. Aprendi que nada muda fora até que algo mude dentro. Riqueza, saúde, relacionamentos,
Tudo é apenas um reflexo da imagem que você projeta em sua mente. Você atrai o que acredita merecer. E se essa imagem é pequena, limitada e cheia de medo, o universo não pode te entregar algo maior, porque você simplesmente não tem o espaço interno para recebê-lo. É como tentar despejar um oceano em uma xícara. A primeira vez que compreendi o poder disso foi quando comecei a observar meus próprios pensamentos. Eu me pegava pensando, não sou bom o suficiente para isso, e percebia como meu corpo reagia. Tensão nos ombros, um nó no estômago, respiração superficial. Meu corpo acreditava nisso mesmo antes de eu tentar, então comecei a fazer o oposto. Quando um pensamento limitante aparecia, eu pausava, respirava e dizia a mim mesmo, isso não é verdade. Posso escolher outro pensamento. E pouco a pouco, o piloto automático começou a perder o controle. Já notou como certas pessoas parecem atrair constantemente os mesmos problemas? Elas mudam de emprego, mas ainda acabam com chefes que as subvalorizam. Mudam de parceiros, mas experimentam os mesmos conflitos. Isso acontece porque, energeticamente, elas continuam a emitir o mesmo padrão mental. É como se carregassem uma estação de rádio interna, sempre sintonizada na mesma frequência. O nome para isso é um paradigma, o sistema de crenças que dita seu comportamento e mantém sua vida dentro de um limite invisível. O grande segredo é entender que esse sistema não é seu inimigo. É apenas um reflexo das experiências que um dia te ensinaram a sobreviver. Mas agora, se você quer crescer, precisa ensinar sua mente a viver. Você precisa questionar o que acredita, desafiar o que sente e se permitir agir mesmo quando a lógica diz não. A mudança não começa com coragem, começa com consciência. Quando você reconhece que está sendo controlado, já começou a retomar o controle. Você não precisa se libertar de tudo de uma vez. Você só precisa dar o primeiro passo, a observação. Observe seus pensamentos, seus hábitos, suas reações automáticas. Cada vez que identificar algo que te segura, substitua por algo que te expanda. Pode parecer pequeno no início, mas é assim que uma nova mente começa a surgir. É assim que você muda o invisível. E quando o invisível muda, o mundo inteiro muda com ele. O que mais prende as pessoas não é o medo do fracasso, é a ilusão de segurança. Esse sentimento de conforto que você experimenta não é paz, é paralisia disfarçada. É uma armadilha mental que te convence de que ficar onde você está é mais seguro do que dar um passo para o desconhecido. Aprendi isso observando pessoas brilhantes que sabiam exatamente o que precisavam fazer, mas nunca fizeram. Elas chamavam de estabilidade, mas na realidade era medo. E o medo usa muitas máscaras: responsabilidade, prudência, realismo, até mesmo sabedoria. Mas no fundo era apenas a resistência da mente tentando evitar o crescimento. Quando você se acostuma com o que tem, mesmo que o que você tem te machuque, o cérebro cria uma falsa sensação de segurança. É o que a neurociência chama de zona de familiaridade. Ela te faz acreditar que está tudo bem porque é previsível. Você pode não gostar da sua rotina, mas pelo menos sabe o que esperar. E os seres humanos têm uma profunda necessidade de prever o que acontecerá, mesmo que isso signifique viver presos em algo que os destrói lentamente. É por isso que tantas pessoas permanecem em empregos que sugam sua energia, em relacionamentos que as exaurem, em situações que não trazem mais sentido, porque de alguma forma é familiar. Eu também experimentei isso. Quando comecei a ganhar dinheiro com minha empresa de limpeza, uma parte de mim ainda sentia medo. Eu dizia a mim mesmo, e se isso acabar? E se eu perder tudo? E sem perceber, esse medo me fazia agir pequeno, pensar pequeno, sonhar pequeno. Eu estava preso em uma bolha invisível que eu chamava de prudência, mas que na verdade era o medo de avançar. Até que um dia percebi,
A segurança que eu buscava não estava no que eu possuía, mas no que eu acreditava sobre mim mesmo. Enquanto eu pensasse que minha paz dependia de circunstâncias externas, eu nunca seria verdadeiramente livre. A mente humana é programada para buscar a sobrevivência, não a realização. E quando algo ameaça essa sensação de segurança, o cérebro reage como se fosse um perigo real. Pesquisas da Universidade de Stanford mostraram que as mesmas áreas cerebrais ativadas pelo risco físico também são ativadas quando enfrentamos mudanças emocionais ou profissionais. É por isso que mudar de carreira pode gerar o mesmo tipo de ansiedade que pular de um penhasco. Seu corpo reage como se você estivesse em perigo, mas a verdade é que o único perigo real é permanecer exatamente onde você está. Já notou quantas pessoas dizem que não tem tempo para mudar? Ou que ainda não é o momento certo? Essas frases são apenas desculpas que o subconsciente cria para te manter preso no que é familiar. O cérebro prefere a dor conhecida à alegria incerta. Ele pensa, pelo menos aqui eu sei o que esperar. E assim as pessoas passam décadas sobrevivendo dentro de uma prisão sem grades, decorando as paredes com justificativas e chamando isso de vida. Lembro-me de uma mulher que conheci em um dos meus seminários. Ela me contou que trabalhou por 25 anos no mesmo escritório. Ela tinha estabilidade, um salário fixo, plano de saúde, tudo o que chamamos de segurança. Mas quando falava sobre o trabalho, seus olhos perdiam o brilho. Perguntei o que ela faria se não tivesse medo, e ela respondeu, eu abriria uma padaria, é o que sempre quis. Então eu disse, você percebe que está trocando uma vida inteira de paixão por uma ilusão de segurança? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. 6 meses depois, recebi uma carta dela. Dizia que ela havia pedido demissão e aberto sua padaria. Pela primeira vez em décadas, acordo feliz. Ela escreveu. A segurança dela não estava no emprego, estava na coragem de acreditar em si mesma, e é isso que muitos ainda não entendem. O perigo real não está em correr riscos, está em viver uma vida que você não escolheu. O desconforto que você sente ao pensar em mudar não é um sinal de que algo está errado. É um sinal de que algo novo está nascendo. Crescimento e desconforto sempre andam de mãos dadas. Uma borboleta precisa se libertar do seu casulo. Músculos exigem resistência para se fortalecerem. E os humanos devem confrontar o medo da mudança para evoluir. Mas há um detalhe crucial. O desconforto da transformação é passageiro. A dor de permanecer o mesmo dura a vida inteira. É uma dor silenciosa, composta de arrependimento, de noites passadas olhando para o teto, ponderando tudo o que você poderia ter sido. A segurança que você sente hoje é meramente o conforto que precede a estagnação. E com o tempo, tudo o que não cresce, decai. Portanto, quando sentir medo de sair da sua zona de conforto, entenda, o medo é um sinal de que você está indo na direção certa. O medo só surge quando a expansão está à frente. É como um alarme interno sinalizando, prepare-se, algo novo está se aproximando. E é precisamente nesse momento que você deve avançar, porque o verdadeiro sucesso não é sobre se sentir seguro, é sobre se sentir vivo. Aprendi a substituir a palavra segurança por crescimento. Sempre que algo parecia arriscado, eu me perguntava, isso me faz crescer ou me faz encolher? Se a resposta era crescer, eu seguia em frente, mesmo tremendo. Foi assim que passei de um homem sobrecarregado por dívidas para alguém que construiu uma vida com propósito, ajudando milhões de pessoas a entender que o poder sempre residiu dentro delas. A sensação de segurança que te prende hoje não é paz. É resistência.
E se você realmente quer viver, precisa aprender a confiar em algo maior do que a lógica. Fé não é acreditar sem provas, é agir mesmo sem garantias. Porque quando você se move, o universo se move com você. E de repente, tudo o que parecia impossível começa a acontecer. O caminho se desdobra, as pessoas certas aparecem, as oportunidades fluem. Mas nada disso começa até que você tenha a coragem de dar o primeiro passo para fora do que parece seguro. A mente humana é como um projetor e o pensamento é o filme que ele exibe. Tudo o que você vê do lado de fora começou como uma imagem interna. O problema é que a maioria das pessoas vive com seu projetor apontado para o medo, a falta e a escassez. Elas não percebem, mas estão criando seus próprios bloqueios com a energia que investem nos pensamentos errados. Você não atrai o que quer, você atrai o que pensa e sente constantemente. E a parte mais perigosa é que essa atração é silenciosa. Acontece mesmo quando você afirma estar pensando positivo, mas lá no fundo está cheio de dúvidas e ansiedade. Quando você pensa em dívidas, contas atrasadas ou falta de tempo, seu cérebro ativa um sistema chamado resposta de sobrevivência. Essa ativação faz com que seu corpo libere cortisol e adrenalina, hormônios que o colocam em estado de alerta, como se estivesse fugindo de um perigo. A diferença é que esse perigo é mental. E quanto mais você se detém nessas situações, mais elas se repetem, porque seu corpo se acostuma a viver em estresse e seu subconsciente começa a buscar situações que confirmem esse estado. É por isso que pessoas preocupadas com dinheiro sempre acabam enfrentando problemas financeiros. Não é má sorte, é um padrão vibracional. Vivi isso por anos. Quando comecei a trabalhar, estava sempre preocupado com o que faltava. Eu pensava, não tenho formação suficiente, não conheço as pessoas certas, não tenho dinheiro para começar. E adivinhe, minha vida refletia exatamente isso. Foi só quando mudei meu foco para o que eu queria, em vez do que eu temia, que tudo começou a mudar. Comecei a visualizar a liberdade que desejava, o estilo de vida que almejava, o impacto que queria causar. Eu não sabia como aconteceria, mas comecei a agir como se já estivesse em andamento. Foi assim que uma simples empresa de limpeza me levou aos meus primeiros $100.000. Não comecei com dinheiro. Comecei com um novo pensamento. O pensamento é a semente da realidade. Quando você planta uma semente de escassez, você colhe limitações. Quando você planta uma semente de abundância, você colhe oportunidades. A maioria das pessoas passa a vida regando os pensamentos errados. Elas acordam e, mesmo antes de sair da cama, já estão pensando no que vai dar errado durante o dia. E o universo simplesmente responde: seu desejo é uma ordem. Isso não é misticismo, é física. Toda vibração atrai uma vibração semelhante. Se você vibra preocupação, atrai mais motivos para se preocupar. A ciência moderna confirma isso. Pesquisadores da Universidade de Harvard demonstraram que o cérebro humano tem cerca de 60 mil pensamentos por dia e, em média, 80% deles são negativos ou repetitivos. Agora considere, se sua mente é uma fábrica e 80% do que ela produz são pensamentos negativos, o que você acha que sairá do outro lado? Mais do mesmo. O que muda o jogo é a consciência. Quando você começa a observar o que pensa, descobre que grande parte da sua energia está sendo desperdiçada em coisas que você não quer. Aprendi a treinar minha mente como se fosse um músculo. Comecei a substituir o pensamento de não consigo por como posso. Essa simples mudança abriu caminhos que antes pareciam inexistentes. O não consigo encerra a conversa. O como posso cria soluções. E quanto mais você faz isso, mais seu cérebro se adapta. Ele cria novas conexões neurais, fortalecendo o pensamento positivo até que se torne o padrão natural. É assim que você muda a frequência da sua vida.
A maioria das pessoas espera se sentir bem antes de começar a pensar positivamente, mas é o contrário. Você precisa pensar positivamente para começar a se sentir bem. A emoção segue o pensamento, e o pensamento vem da escolha. Você pode acordar e escolher conscientemente o que vai pensar. Você pode escolher ver o dia como uma oportunidade ou como um fardo. Essa escolha muda tudo. Lembro-me de um período em que estava completamente sem direção. As contas se acumulavam e cada telefonema parecia uma ameaça. Eu me sentia pressionado, sem saída. Foi nessa época que comecei um exercício simples. Todos os dias, antes de sair da cama, eu passava 5 minutos imaginando minha vida como se tudo já tivesse dado certo. Eu me visualizava livre, com tempo, com dinheiro, com propósito. E ao longo das semanas, percebi algo poderoso. Meu comportamento começou a mudar. Eu passava meus dias mais calmo, mais focado, mais criativo. Oportunidades começaram a aparecer. As pessoas certas começaram a cruzar meu caminho. Nada mágico aconteceu. O que mudou foi o meu foco. Se você pensa em dívidas, você as reforça. Se você pensa em liberdade, começa a criar as condições para alcançá-la. É por isso que digo, o problema nunca é a falta de recursos, é a falta de visão. O pensamento cria a imagem e a imagem cria o resultado. A mente é como um GPS, ela só pode levá-lo onde você a programar. E se sua mente está programada para a falta, ela encontrará falta em todo lugar, mesmo em meio à abundância. A boa notícia é que você pode reprogramar tudo isso. Comece mudando as perguntas que você faz a si mesmo. Em vez de perguntar, por que isso sempre acontece comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso? Em vez de pensar, eu nunca consigo, diga, eu ainda não consegui, mas estou aprendendo como chegar lá. Essas são pequenas mudanças linguísticas que criam transformações mentais significativas. Pessoas de sucesso não pensam menos que as outras. Elas pensam diferente. Elas canalizam sua energia mental para o que desejam, não para o que temem. Elas não gastam tempo alimentando preocupações, porque entendem que todo pensamento é uma ordem para o universo. E você, consciente ou não, está emitindo ordens o tempo todo. A questão é, o que você está pedindo? O segredo está em treinar sua mente para focar no que você quer, até que isso se torne natural. Quando você aprende a direcionar seus pensamentos, descobrirá algo incrível. O mundo sempre esteve ao seu lado. Estava apenas esperando você parar de resistir a ele. Autossabotagem é uma das forças mais destrutivas e, ainda assim, silenciosas da mente humana. Ela se disfarça de prudência, bom senso e lógica, mas lá no fundo é apenas medo. Medo de se expor, de falhar, de ter sucesso. É um mecanismo interno que tenta protegê-lo do desconhecido, mas na prática o prende em um ciclo de frustração e repetição. Já notou como às vezes parece que algo invisível te puxa para trás, bem quando você está prestes a dar um passo importante? É como se houvesse uma força contrária dentro de você, sabotando suas próprias intenções. Quantas vezes você teve uma ideia extraordinária, algo que poderia mudar sua vida, apenas para uma voz interna começar imediatamente a questionar: é a hora certa? E se não der certo? E se eu perder tudo? Essa voz é o eco da sua programação mental, criada anos atrás, talvez até na infância, quando alguém, talvez sem intenção, te ensinou que correr riscos era perigoso, que sonhar grande era arrogância, que a vida era difícil e que você deveria se contentar com o mínimo. Essa crença se instala no subconsciente e a cada nova tentativa de crescimento, ela desperta para te manter seguro. Experimentei isso tantas vezes que perdi a conta. Houve uma época na minha vida em que eu já havia alcançado reconhecimento, estabilidade,
e resultados. Mas mesmo assim eu continuava adiando uma decisão importante: expandir meu trabalho para o mundo. Eu dizia a mim mesmo que ainda não era a hora certa, que precisava planejar melhor, esperar pelas condições perfeitas. Mas lá no fundo, eu sabia que o verdadeiro motivo era o medo de falhar em um novo nível. O medo de deixar a zona onde eu sabia que era bom e me aventurar em um território onde eu poderia parecer um iniciante novamente. A autossabotagem é insidiosa porque é racional. Ela constrói argumentos perfeitos para justificar sua paralisia. Ela te diz: você precisa de mais tempo, você não tem os recursos necessários, agora não é o momento, e você acredita. Mas enquanto você acredita, o tempo passa. Oportunidades desaparecem. E um dia você percebe que sua vida inteira foi uma sequência de quases. Quase fez, quase tentou, quase conseguiu. A ciência explica parte desse fenômeno. Pesquisas da Universidade da Califórnia demonstraram que o cérebro humano é programado para evitar o desconforto a todo custo. Sempre que você tenta fazer algo novo, seu sistema límbico, responsável pelas emoções, aciona uma resposta de alerta, liberando sinais de estresse. Seu corpo interpreta a mudança como uma ameaça. Não importa se é começar um negócio, mudar de carreira ou simplesmente se expor mais. Seu cérebro reage como se você estivesse diante de um predador. É por isso que a autossabotagem não é falta de força de vontade. É um reflexo de autoproteção, mas é uma proteção equivocada, pois impede que você viva a vida que realmente deseja. A boa notícia é que se é um padrão aprendido, pode ser desaprendido. E tudo começa com a consciência. Quando percebi que minha resistência não era falta de habilidade, mas medo de crescer, tudo mudou. Comecei a observar minhas reações. Toda vez que eu notava que estava procrastinando, perguntava a mim mesmo: o que estou tentando evitar? E o que de pior poderia acontecer se eu simplesmente fizesse? Quase sempre, a resposta era ridiculamente trivial comparado ao que eu ganharia ao avançar. Foi assim que aprendi que o medo não é um sinal de perigo, é um sinal de expansão. Lembro-me de um dia em que eu estava em um grande evento e pedi a todos que se levantassem. Parecia simples, mas parte da plateia permaneceu sentada, apenas observando. Alguns ofereciam um sorriso constrangido, outros estavam visivelmente desconfortáveis. Depois muitos me disseram: eu queria me levantar, mas algo me segurava. E eu respondi: esse algo é justamente o que impede você de mudar sua vida. Eles não estavam paralisados fisicamente, estavam mentalmente presos. Era o medo de parecer ridículo, de cometer erros, de ser julgado. Esse medo é o mesmo que mantém milhões de pessoas presas em empregos que odeiam, em relacionamentos vazios, em rotinas sem propósito. A autossabotagem também se manifesta de formas sutis: procrastinação, a necessidade de perfeição, a busca constante por aprovação. Você diz que quer mudar, mas passa horas rolando a tela do seu telefone. Você diz que quer começar, mas espera pelo momento certo. Você diz que quer prosperar, mas continua cercado por pessoas que confirmam suas limitações. Cada uma dessas atitudes é uma forma disfarçada de fuga. O sabotador interno não quer que você perceba o quão poderoso você é, porque no momento em que você o faz, ele perde o controle. Lembro-me claramente do dia em que decidi confrontar esse sabotador de frente. Eu estava com medo, é claro, mas decidi agir de qualquer maneira. Foi nesse dia que percebi algo que mudou completamente minha perspectiva. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir em frente apesar dele. Quando você age com medo, o medo enfraquece. Quando você recua, ele cresce.
A autossabotagem não desaparece da noite para o dia. Ela tentará convencê-lo a desistir muitas vezes. Mas cada vez que você escolhe agir, mesmo que seja um pequeno passo, você começa a reprogramar seu cérebro. A neurociência chama isso de reconsolidação neural. O processo de substituir padrões antigos por novos comportamentos através da repetição consciente. Toda ação que desafia o medo enfraquece a estrutura antiga e fortalece a nova. E é assim que a transformação acontece. Em silêncio, um pequeno ato de coragem por vez. O que o impede não é o medo, é a crença de que o medo precisa desaparecer antes de você agir. A verdade é o oposto. O medo só desaparece quando você age, e quando você começa a agir, o universo responde. Portas que pareciam trancadas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem, as oportunidades fluem. A vida não estava lhe negando nada. Você estava negando a si mesmo a vida. Quando você entender isso profundamente, perceberá que o maior sabotador em sua jornada não é o mundo, não é o destino, não é ninguém lá fora. É apenas uma versão antiga de você mesmo tentando protegê-lo de algo que não existe mais. E quando essa percepção chega, algo dentro de você desperta. Você não quer mais ser prisioneiro do seu próprio medo. Você quer ser o criador da sua liberdade. E é nesse instante que tudo começa a mudar. O cérebro é uma máquina de repetição. Ele aprende através de padrões, e tudo o que é repetido o suficiente se torna uma verdade absoluta dentro de você. É por isso que, mesmo quando você quer mudar, algo parece empurrá-lo de volta ao ponto de partida. Não é má sorte, é programação. Você repete comportamentos, emoções e pensamentos até que se tornem automáticos, e o automático não exige esforço, apenas obediência. A maioria das pessoas vive obedecendo a uma estrutura mental criada anos atrás, sem nem mesmo perceber. Dizem que querem prosperar, mas repetem os mesmos hábitos que mantêm a escassez. Dizem que querem saúde, mas seguem os mesmos padrões que alimentam o desequilíbrio. Dizem que querem amor, mas continuam reagindo como alguém que teme a rejeição. A repetição é o código-fonte da sua realidade. Ela molda o que você acredita ser possível. Se por anos você ouviu que dinheiro é difícil de conseguir, que o sucesso é para poucos, que sonhar é perigoso, isso se tornou um programa dentro de você. E a mente subconsciente, ao contrário da mente racional, não julga se algo é bom ou ruim, certo ou errado. Ela simplesmente aceita. Ela funciona exatamente como um solo fértil. O que você planta, cresce. O problema é que muitas pessoas plantam medo e esperam colher confiança. Elas plantam dúvida e esperam colher prosperidade. Isso é impossível. Aprendi isso por experiência. Quando comecei a estudar a mente, percebi que por anos havia treinado meu cérebro para acreditar em limitações. Eu costumava dizer coisas como, não sou bom nisso, nunca tenho sorte, isso não é para mim. E claro, minha vida confirmava essas crenças todos os dias, até que decidi reverter o processo. Comecei a repetir novas ideias com a mesma consistência com que havia repetido as antigas. Escrevi frases como, sou digno de riqueza, o sucesso flui para mim com facilidade, sou guiado pelas oportunidades certas, e as repetia todos os dias, dezenas de vezes. No início, parecia uma mentira. Minha mente gritava, isso não é verdade. Mas quanto mais eu repetia, mais começava a ceder. Porque o cérebro não distingue imaginação da realidade. Ele acredita no que é reforçado com emoção e frequência. Esta é a base da neuroplasticidade, o poder do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões. Toda vez que você repete um novo pensamento com sentimento, você literalmente religa seu mapa mental. E com o tempo, a nova crença se torna mais forte que a antiga.
É assim que um paradigma é quebrado. E o mais fascinante é que você não precisa acreditar imediatamente. Você só precisa repetir com intenção. A crença virá com o tempo, como resultado da prática. Muitas vezes comparo o processo de reprogramação a aprender um novo idioma. No início, as palavras parecem estranhas, artificiais, mas com o tempo, sua pronúncia melhora, sua mente se adapta e de repente você começa a pensar nessa nova língua. O mesmo acontece com os pensamentos. Você não precisa se sentir próspero para começar a pensar como uma pessoa próspera. Você precisa pensar como uma pessoa próspera para começar a se sentir assim. É uma inversão de lógica que muda tudo. Lembro-me de um aluno chamado Ethan, que veio até mim dizendo que não conseguia parar de repetir padrões negativos. Ele trabalhava duro, tinha uma boa renda, mas sempre acabava endividado. Quando observei seu comportamento, percebi que ele carregava uma crença herdada. Seu pai dizia constantemente que o dinheiro vem fácil, vai fácil. E ele cresceu acreditando nisso. Então, inconscientemente, toda vez que ele ganhava dinheiro, seu cérebro procurava maneiras de confirmar essa verdade. Ele gastava impulsivamente, fazia maus investimentos, sabotava sua própria estabilidade. O que estava agindo ali não era o homem adulto, mas o programa instalado na infância. Trabalhamos juntos em um exercício simples. Pedi a ele que por 30 dias escrevesse e repetisse a frase todos os dias. Eu administro meu dinheiro com sabedoria e ele cresce constantemente. Mas não bastava repetir mecanicamente. Ele precisava sentir o que estava dizendo. Visualizar a paz de ver suas finanças organizadas, imaginar as oportunidades que viriam. No início, ele achou bobagem, mas seguiu o processo. 30 dias depois, algo começou a mudar. Ele me disse: Bob, pela primeira vez consegui guardar parte do que ganhei sem sentir ansiedade. Essa pequena vitória quebrou o ciclo. Em alguns meses, ele multiplicou sua renda e pela primeira vez sentiu-se no controle. Não porque o mundo mudou, mas porque sua mente mudou. A repetição cria familiaridade e o cérebro adora o que é familiar. Se você repete o medo, ele se torna confortável. Se você repete a coragem, ela também se torna natural. O segredo é persistir o suficiente até que o novo se torne mais confortável do que o antigo. E esse ponto de virada sempre chega. É inevitável. A maioria das pessoas desiste antes de chegar a esse ponto porque querem resultados imediatos. Mas mudar um padrão mental é como esculpir uma nova estátua dentro de si. Requer paciência, consistência e fé. Você precisa continuar mesmo quando nada parece estar mudando, porque é justamente então que as estruturas invisíveis estão sendo alteradas. A transformação começa no invisível e só mais tarde se manifesta no visível. Seu cérebro não é seu inimigo, é seu servo mais fiel. Ele simplesmente repete o que você o ensina. Se você o alimenta com escassez, ele cria mais escassez. Se você o alimenta com abundância, ele começa a encontrar evidências disso em todo lugar. O mundo externo é apenas um espelho da sua frequência interna. É por isso que o sucesso começa com a repetição do pensamento certo. Não é sorte, não é coincidência, é consistência. E quando essa verdade finalmente se torna real para você, algo muda para sempre. Você percebe que não precisa mais esperar que o mundo lhe dê permissão para prosperar. Você só precisa se dar permissão para pensar diferente. Porque o que você repete, você reforça. E o que você reforça se torna sua realidade. A decisão é o ponto de virada onde sua vida muda de rumo. Não quando tudo está perfeito, nem quando você se sente pronto, mas no exato instante em que você diz para si mesmo: basta, eu vou fazer. A maioria das pessoas confunde decisão com desejo. O desejo é brando, confortável, sonhador.
A decisão é firme, específica e mensurável. Quando tomo uma decisão, defino uma data, um horário e o primeiro passo. Quando apenas desejo, empurro para amanhã. É por isso que tantos objetivos viram pó. Não foi falta de motivação, mas falta de decisão com comprometimento. Você já se pegou dizendo, começo na segunda-feira? E quando a segunda-feira chegou, você inventou uma exceção. Só por hoje? Aquilo não foi azar. Foi sua mente tentando voltar ao caminho antigo, aquele que ela conhece de olhos fechados. Aprendi a tratar a decisão como um contrato comigo mesmo. Sem romantismo, sem negociações. Um contrato tem cláusulas. Minha primeira cláusula é sempre o primeiro passo agora. Não é o projeto inteiro. É enviar a mensagem, abrir o arquivo, fazer a ligação, caminhar por 5 minutos. Sabe por quê? Porque há uma minúscula janela entre a intenção e o impulso de autossabotagem. Se você preenche essa janela com ação, a inércia se quebra. Se você hesita, seu cérebro ativa seu piloto automático protetor, fabrica desculpas perfeitas e você retorna à estagnação com um suspiro de alívio que te custa anos da sua vida. Quantas vezes isso já aconteceu com você com coisas simples? Abrir a conta e organizar suas finanças, responder a um e-mail importante, começar aquele curso que você salvou nos favoritos. É sempre o mesmo roteiro. Faço daqui a pouco. E o daqui a pouco nunca chega. A verdadeira decisão é observável. Você pode apontar no calendário quando ela aconteceu e qual ação a seguiu. Quer um método simples? Transforme todo o desejo em um protocolo se então. Se são 7 horas da manhã, então eu me levanto e caminho por 10 minutos. Se são 7 horas da noite, então eu abro meu bloco de notas e anoto 3 ideias para gerar renda. Se sinto medo, então respiro fundo 3 vezes e faço o menor passo à minha frente. Isso remove a ambiguidade que alimenta a autossabotagem. E complemente com gatilhos ambientais. Deixe seus tênis ao lado da cama, seu caderno aberto na mesa, seu aplicativo de finanças já logado. Quando seu ambiente trabalha a seu favor, a tomada de decisão não depende mais de como me sinto, mas de o que já preparei. Experimentei o poder disso quando ainda estava atolado em dúvidas sobre dar o próximo salto no meu trabalho. Eu tinha o material, eu tinha uma audiência, eu tinha a oportunidade, mas eu estava preso no "e se". Uma manhã, escrevi uma linha grande em uma folha de papel e colei na parede. Decido agora. Abaixo dela, 3 microações. Gravar um vídeo curto, ligar para um parceiro, confirmar a sala do evento. Eu estava tremendo. Não era coragem o que eu sentia, era desconforto. Mesmo assim, peguei o telefone e fiz a ligação. Aquela ligação de 2 minutos mudou todo o calendário das semanas seguintes. Não foi o tamanho do ato, foi o significado. Cruzei a barreira do talvez. Ao fim daquele dia, estava exausto, mas em paz. A paz que vem quando você cumpre a promessa que fez a si mesmo. Talvez você diga, mas e se eu decidir e não der certo? Essa é a pergunta que te mantém no mesmo lugar. Substitua por o que eu aprendo e ajusto se não sair como planejado. A decisão não garante um caminho sem obstáculos. A decisão garante que você não passará a vida vendo os outros dirigirem. E existe um custo invisível em não decidir. Sua identidade se fragmenta. Cada vez que você faz uma promessa e não cumpre, você desvaloriza sua própria assinatura interna. É por isso que, com o tempo, a autoestima despenca não por falta de resultados, mas por excesso de promessas quebradas. Invertendo o processo, cada microcompromisso honrado reconstrói sua autoimagem. Eu sou alguém que faz o que diz. É aqui que a disciplina encontra a liberdade. Faça isso comigo. Agora, escolha uma pequena decisão concreta, executável em 2 minutos. Pode ser abrir o arquivo do currículo, anotar 3 ideias de renda, eliminar uma despesa desnecessária hoje,
enviar a mensagem para o primeiro cliente. Não pense mais. Haja. E se este conteúdo está te ajudando a mover o primeiro dominó, se inscreva no canal e clique em curtir agora, porque isso sinaliza ao seu cérebro e a este algoritmo que essa direção importa para você. Trate esse clique como seu primeiro microcompromisso público. Decidi crescer. Para sustentar sua decisão, mude seu estado antes de agir. Fique em pé, ereto, respire fundo por 60 segundos, olhos focados em um ponto à frente. Diga baixinho: eu decido e eu ajo. Em seguida, dê o menor passo possível, mas dê-o. Quando sua mente vier com a velha lista de motivos para adiar, não está perfeito, não é o momento certo, estou cansado, responda com evidências. Um print da tela do arquivo aberto, a anotação feita, a mensagem enviada. A mente respeita provas. E ao fim do dia, registre 3 linhas. Que decisão eu tomei? Que ação eu executei? Qual o próximo micropasso que preparei para amanhã? Isso mantém o impulso. Você não precisa se sentir confiante para decidir. A decisão vem primeiro. A confiança nasce de um histórico de decisões honradas. Em poucos dias, algo sutil muda. Você acorda com menos ruído mental, age com menos drama, termina com mais energia. Não é milagre, é mecânica. Decisão clara, pequena ação, repetida diariamente. É assim que o novo caminho se torna mais forte que o antigo. E quando você perceber, já estará vivendo o que antes parecia grandioso demais. Porque o que parecia uma parede era apenas a soma de 1000 hesitações. E cada decisão derruba um tijolo. Hoje, derrube o primeiro. O um dia é o disfarce mais elegante que a procrastinação já inventou. É a promessa silenciosa que você faz a si mesmo para aliviar a culpa de não agir agora. Você diz: um dia vou começar, um dia vou mudar minha vida, um dia vou perseguir meus sonhos, mas esse um dia nunca tem data. É confortável porque te dá a ilusão de que tudo está sob controle, que há tempo. Mas o tempo não espera por ninguém. E cada um dia adiado é um pedaço da sua energia que nunca mais volta. Aprendi isso observando pessoas brilhantes que passaram décadas se preparando para viver. E quando perceberam, a vida já tinha passado por elas. O cérebro é especialista em fabricar desculpas convincentes. Ele te convence de que amanhã será melhor, que quando você tiver mais dinheiro, mais tempo, mais confiança, só então será o momento certo. Mas o momento certo nunca chega, porque ele não existe. É uma armadilha criada pela mente para evitar o desconforto da ação. A verdade é que você nunca se sentirá completamente pronto. Eu também não. Quando decidi deixar o corpo de bombeiros e abrir minha primeira empresa, não tinha garantia alguma. Eu só tinha uma decisão e uma visão. O medo estava lá, gritando. Mas percebi que o medo não desaparece antes da ação. Ele desaparece com a ação. Toda vez que você diz um dia, você está adiando seu próprio poder. É como dizer ao universo: eu quero, mas não agora. E o universo responde: então eu também espero. A energia da vida responde à energia da decisão. Se você envia um sinal fraco, recebe resultados fracos. Quando você envia um sinal firme, o campo começa a se reorganizar a seu favor. Não é coincidência, é coerência energética. Pessoas de sucesso não têm menos medo que as outras. Elas simplesmente não negociam com o um dia. Pense nas pequenas coisas que você tem adiado. Mudar sua rotina, cuidar da sua saúde, começar um projeto, pedir perdão, conversar com alguém importante. Todas elas são sementes não plantadas. E enquanto você espera pelo momento certo, as oportunidades murcham. O que deveria florescer vira arrependimento. Há um estudo da Universidade de Harvard que mostra que o arrependimento mais comum das pessoas não está ligado ao que elas fizeram, mas ao que deixaram de fazer. E o que elas deixaram de fazer começou com uma frase: faço isso depois. Lembro de uma história
que ouvi de um homem em um dos meus seminários. Ele tinha um talento incrível para a música. Ele compunha canções desde jovem, mas nunca se apresentou em público. Ele sempre dizia que um dia mostraria suas composições. Quando ele finalmente decidiu gravar, ele já estava com mais de 60 anos. Ele me disse com lágrimas nos olhos: "Bob, perdi metade da minha vida esperando para me sentir pronto." E acrescentou: "Sabe o que é pior? Descobri que sempre fui bom o suficiente." Essa frase me marcou. É o resumo do que o medo faz. Ele te convence de que ainda falta algo, quando, na verdade, tudo o que falta é a sua decisão. Você não precisa esperar pela coragem para agir. Você precisa agir para se sentir corajoso. A mente cria força quando o corpo se move. É como empurrar um carro parado. O começo exige esforço, mas uma vez que ele começa a rolar, o movimento se torna natural. E o mesmo vai para a vida. O primeiro passo é sempre o mais pesado, mas também é o que quebra a inércia. Há uma estatística impressionante. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Colômbia, 92% das pessoas nunca colocam em prática as metas que definem no início do ano. Eles acreditam que falta motivação, mas o problema real é a falta de decisão sustentada pela ação imediata. A ação é o elo entre o desejo e o resultado. Sem ela, o sonho apodrece na mente. Quando falo em ação, não estou dizendo que você precisa dar um salto gigantesco. Estou dizendo que você precisa começar. Se o objetivo é abrir um negócio, comece a pesquisar hoje. Se você quer mudar de carreira, atualize seu currículo hoje. Se você quer mudar seu corpo, dê uma caminhada no quarteirão hoje. Pequenas ações derrubam grandes barreiras. Cada passo gera uma nova onda de confiança, e essa confiança se transforma em combustível para continuar. O um dia te rouba a única coisa que realmente existe: o agora. O amanhã é uma projeção, o ontem é uma memória. Mas o presente é puro poder. Enquanto você espera pelas condições ideais, outras pessoas, menos preparadas, menos inteligentes, mas mais determinadas, estão criando a vida que você sonha. A diferença entre quem realiza e quem apenas observa não é talento, é urgência. Quem age cria impulso, e uma vez que o impulso se constrói, a vida responde exponencialmente. Aprendi a eliminar a frase "um dia" do meu vocabulário. Sempre que ela aparecia, eu a substituía por "hoje". Hoje é o único tempo que existe. Hoje é o ponto de partida da transformação. Você não precisa ver o caminho inteiro. Apenas discirna o próximo passo e dê o agora. Procrastinação é a negação silenciosa da sua própria grandeza. Ação imediata é o reconhecimento de que seu sonho é digno da sua energia. Quando a mudança se aproxima, seu corpo a sente antes que sua mente entenda. Seu peito aperta, sua respiração encurta, suas mãos suam, sua mente conjura cenários de desastre. Isso não é um sinal do universo dizendo para você parar. É meramente seu sistema nervoso fazendo o que foi treinado para fazer: mantê-lo no familiar. Sob estresse, o cérebro prioriza rotas familiares. Ele reverte ao que foi repetido incontáveis vezes, mesmo que esse caminho tenha levado você exatamente ao lugar que você quer deixar. É por isso que muitas pessoas prometem uma nova rotina pela manhã e à noite comem o que juraram evitar. Elas prometem investir em conhecimento e, ao final do dia, caem no mesmo loop infinito de distrações. Não é falta de caráter, é neurobiologia. A amígdala dispara um alarme, o corpo entra em modo de defesa e os circuitos de hábito assumem o controle. Na prática, isso é chamado de resistência interna. Aprendi a observar essa resistência como um fenômeno físico, não moral. Quando ela surge, eu não discuto com minha mente. Eu mudo meu estado. Ombros para trás, respirações profundas por 90 segundos, olhar no horizonte.
Esse simples reset envia o sangue de volta ao córtex pré-frontal, a parte que decide com clareza, e tira o comando dos velhos padrões. Em seguida, eu quebro a mudança em passos tão pequenos que meu cérebro não consegue classificá-los como uma ameaça. Se eu quero escrever um capítulo, o passo é abrir o arquivo e digitar 3 linhas. Se eu quero me exercitar, o passo é colocar meus tênis e caminhar por 5 minutos. A ciência chama isso de redução do limiar de ativação. Eu chamo de atravessar a ponte do medo em passos de bebê. Houve um período em que eu estava prestes a lançar um novo programa e, superficialmente, tudo parecia pronto. A equipe estava alinhada, o material finalizado, a data definida. Internamente, eu estava sendo engolido por uma ansiedade silenciosa. Toda noite, a mesma sequência. Eu revisava tudo de novo, encontrava detalhes para corrigir e adiava decisões que já estavam maduras. Parecia perfeccionismo. Era medo. Certa madrugada, sentei na beira da cama e me fiz 2 perguntas que guardo até hoje. Qual é o perigo real aqui? E qual é a ação mínima que comprova meu compromisso? O perigo real era nenhum. No máximo, eu ajustaria o curso. A ação mínima era enviar 3 confirmações: palco, transmissão e primeiro módulo. Em 20 minutos, o que parecia um monstro se transformou em 3 e-mails enviados, e quando acordei, meu corpo estava calmo. Não porque a ansiedade sumiu magicamente, mas porque provei a mim mesmo quem estava no comando. Você talvez conheça esse cabo de guerra. Você começa a semana determinado a mudar e à primeira pressão você reverte ao antigo. Isso acontece porque você confunde desconforto com um sinal de erro. O desconforto que surge quando você pisa no novo não é um aviso para recuar. É evidência de que sua mente está instalando um padrão superior. Pense num músculo. O tremor do primeiro treino não é uma lesão. É adaptação. Da mesma forma, a tensão no início de uma nova rotina financeira, um novo projeto ou uma conversa difícil não é algo dando errado. É seu sistema nervoso esticando sua capacidade para apoiar a pessoa que você quer ser. Uma técnica que transformou essa fase para mim é o que chamo de âncora de estado, plus compromisso visível. Primeiro, eu ancoro o estado. 3 respirações lentas, nomeio a emoção, ansiedade, medo, tensão e digo suavemente, eu posso ficar com isso e agir. Nomear já reduz a reatividade. Em seguida, compromisso visível. Eu torno público um microprazo. Poderia ser informar um membro da equipe, marcá-lo no calendário ou agendar um lembrete que aparece na minha tela em um horário específico. O cérebro respeita o que é externo, registrado, visível. É diferente de pensar em fazer. É um vínculo formado com a realidade. Você pode aplicar isso agora. Pegue algo que te move, organizar suas finanças, iniciar um projeto paralelo, melhorar sua saúde. Observe onde a resistência aparece em seu corpo: garganta, estômago, ombros. Respire. Diga, eu posso sentir isso e dar um passo. Então, escolha uma ação de menos de 2 minutos que faça a bola avançar. Abra seu extrato e anote 3 despesas para cortar. Crie a pasta do projeto e escreva o nome do primeiro arquivo. Separe suas roupas de treino para amanhã de manhã. Defina um horário específico e uma notificação. Quando a hora chegar, não negocie. Apenas faça. Não precisa ser perfeito. Só precisa existir. Há um detalhe que poucos mencionam. A resistência interna é inteligente. Se ela percebe que você está usando micropassos para adiar eternamente o macro, ela reposiciona a armadilha e você se torna um especialista em começar sem terminar. Para evitar isso, eu uso um marcador de progressão semanal que é binário. Eu entreguei a peça de progresso para aquela semana, ou não. Poderia ser uma página escrita, uma aula gravada, um contato com um cliente em potencial, uma conta paga. O tamanho não importa. Ser inequívoco, sim.
Ao final de 4 semanas, você terá uma trilha de evidências que reprograma sua autoimagem. Eu sou alguém que completa. Essa identidade, quando repetida, reduz a resistência em sua fonte. Também aprendi a escolher minhas batalhas. Nem todo atrito é crescimento. Às vezes, é um sinal de desalinhamento. Para diferenciar, eu me faço 3 perguntas. Isso me expande no longo prazo? Isso honra meus valores? O custo dessa resistência é maior do que o custo de permanecer o mesmo? Se 2 respostas são sim, eu sigo em frente, mesmo com um nó no estômago. Se não, eu me realinho sem culpa. Resistência saudável ensina, resistência estéril drena. E lembre-se, o corpo registra. Se toda vez que você pisa no novo, você recua à primeira onda de desconforto, seu sistema aprende que ceder traz alívio imediato e começa a empurrá-lo para desistir cada vez mais cedo. Pelo contrário, se você permanece por alguns minutos além do pico, dando o passo mínimo acordado, o corpo aprende que persistir reduz a ansiedade mais rápido do que fugir. Em algumas semanas, o pico diminui. Não é motivação, é condicionamento. Talvez hoje você esteja enfrentando uma conversa que adiou por meses, um orçamento que evita abrir, um começo que tem medo de anunciar. A resistência sussurrará com argumentos impecáveis. Revise um pouco mais, amanhã com a mente fresca, espere até ter tempo livre. Agradeça a preocupação e haja. Porque no final, a ciência da resistência interna não é sobre eliminar o medo. É sobre ensinar seu sistema a caminhar ao lado dele, até que ele se canse e você continue. A expansão não acontece em um grito de euforia. Acontece em decisões silenciosas e repetidas, enquanto a velha voz ainda fala. E um dia você percebe, a voz se tornou pequena demais para o tamanho da vida que você veio viver. A ação é a cura para todos os medos, mas é também o que mais aterroriza a maioria das pessoas. Elas esperam se sentir confiantes, inspiradas ou seguras antes de agir, e é por isso que esperam para sempre. Movimento cria confiança, não o contrário. Quando você se move, o medo perde a forma, a dúvida se dissolve e a energia que estava bloqueada começa a circular novamente. Aprendi isso na prática, não nos livros. Quando deixei o corpo de bombeiros para abrir minha própria empresa, eu não tinha dinheiro, experiência e nenhuma garantia. Eu tinha apenas um desejo profundo de mudar e a decisão de fazer algo, qualquer coisa que me tirasse da estagnação. E foi esse movimento que me fez descobrir o poder da ação imperfeita. A mente quer controle. Ela quer saber como tudo vai acontecer antes mesmo de começar. Mas a vida não funciona assim. Grandes viradas não acontecem porque você tinha todas as respostas, mas porque teve a coragem de dar o primeiro passo sem elas. A dúvida sempre tenta paralisá-lo com a ilusão da preparação eterna. Quando eu souber mais, quando eu tiver mais tempo, quando eu me sentir melhor, é um ciclo sem fim. Perfeccionismo é apenas medo disfarçado de prudência. Ação, mesmo pequena, é o antídoto. A ação não é apenas uma decisão física, é um comando vibracional. Quando você age, você muda sua frequência. Você muda da energia da intenção para a energia da criação. É por isso que mesmo a ação imperfeita rende resultados melhores do que a inércia perfeita. Aprendi que é melhor fazer 70% com coragem do que planejar 100% e nunca começar. O progresso ama a imperfeição. Ele não exige que você acerte tudo, apenas que continue se movendo. Lembro-me claramente do dia em que escrevi as primeiras anotações para o que se tornaria meu trabalho em desenvolvimento pessoal. Não era nada impressionante, frases soltas, ideias desconectadas, mas aquele foi o começo de tudo. Se eu tivesse esperado até me sentir preparado, nada teria acontecido.
Essa é a diferença entre quem transforma a vida e quem passa a vida sonhando com ela. Um age, o outro espera. A psicologia comportamental chama isso de efeito de ativação comportamental. Quando você age, mesmo sem motivação, o cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da realização, e essa química cria o impulso para continuar. É uma reação em cadeia. Agir gera prazer. O prazer reforça a ação e a ação cria resultados. Mas se você esperar se sentir bem para agir, nunca vai começar, porque o prazer vem depois, não antes. Vi isso acontecer com um jovem chamado Peter durante uma das minhas sessões de treinamento. Ele tinha uma ideia de negócio que guardava há anos, mas sempre dizia: ainda não é a hora certa. Quando ele finalmente aplicou o que aprendeu, agir mesmo com medo, em 2 semanas ele conseguiu seu primeiro cliente. Em 2 meses, ele transformou aquela ideia em uma empresa. Ele me escreveu dizendo: passei 3 anos esperando por coragem. Apenas 3 dias de ação foram suficientes para mudar tudo. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não entende. A coragem não nasce da segurança. Ela nasce da ação. A dúvida é alimentada pelo pensamento e o medo pela inércia. Quanto mais você pensa e menos age, mais forte o medo se torna. É como ficar parado, olhando para uma sombra. Quanto mais você a observa, maior ela parece ficar. Mas quando você acende a luz e dá um passo, percebe que não havia nada ali. A ação é a luz. Ela revela o que o medo distorce. O segredo é simplificar. Quando sentir resistência, não pense em tudo o que precisa fazer. Pense apenas no primeiro movimento. Quer mudar de carreira? Envie um e-mail. Quer se livrar de dívidas? Escreva o quanto você deve. Quer começar a cuidar da sua saúde? Dê uma caminhada de 10 minutos. É esse primeiro movimento que quebra a inércia. Depois disso, seu corpo e mente se alinham e o fluxo começa a te carregar. A ação imperfeita tem um poder que a inércia nunca possuirá. Ela cria experiência. E a experiência é a maior construtora da autoconfiança. A cada tentativa, você ganha informações reais, e é essa informação que te aproxima da maestria. É por isso que digo, o fracasso não existe. O que existe é feedback. O único verdadeiro fracasso é não tentar. E se algo em você ainda hesita hoje, lembre-se, não há como errar quando o que te move é a vontade de crescer. Você pode ajustar, reiniciar, corrigir seu curso quantas vezes forem necessárias. Mas nada muda até você agir. O medo é uma história que desmorona com o primeiro movimento. A dúvida é uma névoa que se dissipa quando você dá um passo. E a coragem é o músculo que cresce toda vez que você age, mesmo enquanto treme. Então, não espere pelo plano perfeito, pelo recurso ideal ou pela sensação de segurança. Haja com o que você tem, de onde você está, com o que você sabe agora. O poder não está no amanhã, está no agora. E quando você age, o universo responderá com algo que parece uma coincidência, mas é meramente uma consequência, porque a ação é sempre recompensada. Sempre. Sabe, às vezes uma única ação pode iluminar a mente de alguém perdido na escuridão da dúvida. Se este conteúdo ressoou com você de alguma forma, compartilhe-o com alguém que você conhece que precisa ouvir isso hoje. Alguém com potencial que está paralisado pelo medo, alguém que só precisa de um empurrão para começar a agir. Porque uma mensagem simples pode transformar o curso de uma vida inteira. Obrigado por estar aqui, por escolher crescer, por ouvir com o coração aberto. Continue caminhando comigo, estarei te esperando no próximo vídeo.